Oi pessoal, tudo bem? Vou estar fazendo uma pequena demonstração desse meu sistema solar off-grid. É o primeiro sistema que eu estou montando, apesar de ter um certo conhecimento na elétrica e na eletrônica. Já passei alguns perrengues aí, me baseando em situações que vi na internet, a quais eu acho muito ilusória e pelo que eu vi aqui é totalmente diferente na prática. Na teoria uma coisa, na prática certamente é outra. Esse vídeo com relação aos anteriores que postei, ele está diferente. Eu acrescentei mais dois painéis de 340 watts em conjunto com meus 4 anteriores de 330. Foi possível essa ligação com relação à ligação dos 6 painéis porque eles têm tanta tensão quanto a amperagem aberto ou fechado bem próximo. Não chega nem 1 volts aí de diferença, né? Ou miliampere. Então essa ligação foi possível, né, para assim estar ligando os 6 painéis a esse controlador. O arranjo das ligações dos painéis está da seguinte forma: 3 séries e 3 paralelo. Chegando a este fio aqui, passa por este fusível, entra nesse disjuntor e entra aqui na entrada do controlador. E aqui tem um paralelo com o DPS. Então pessoal, o conjunto desses painéis, independente da ligação ser em série e paralelo, ele pode me dar até 2000 watts. Então como ele está ligado em série, a sua tensão subiu e devido à série paralelo, né, vou ter a metade da amperagem. Esse fio aqui é um fio apropriado, é um fio solar de 6 milímetros, que está aí dentro do padrão para suprir assim essa ligação. A saída aqui do controlador tem um par de fio em paralelo entrando nesse disjuntor DC. Esses disjuntores têm posição de polaridade positiva e negativa devido a ser energia contínua DC. Essa ligação aqui não é a correta, mas eu posso inverter o fio porque esse disjuntor entra com positivo desse lado e ele sai desse lado. Mas eu poderia fazer o contrário, né? Entrar com positivo aqui e sair aqui, né? Nesse caso aqui está errado porque a energia está descendo para a bateria. E eu só deixei ele assim porque eu vou botar um jump aqui acima, porque caso esse disjuntor chegue a desarmar, ele acaba cortando o outro também, entendeu? Então isso aqui seria mais uma proteção para assim não deixar somente a tensão do painel, né? Porque o controlador ele se baseia conforme a tensão da sua bateria. Provavelmente quando ele perde essa tensão, ele vai ficar maluco, aí eu não sei se leva a queima. Então eu acho isso aqui interessante para assim fazer a proteção do controlador. Então pessoal, saindo do controlador passa por esse disjuntor, esse par de fio que está em paralelo. O branco é positivo, o preto é negativo. Todos os dois são do mesmo tamanho, da mesma espessura, 6 milímetros. O preto, ó, chega aqui o borne negativo da bateria e o branco vem para o borne positivo dessas baterias, né, que está em série, para assim ter essa tensão de 24 volts. Esses fios verdes que alimentam ou ligam o inversor, eles são de 16 milímetros. Eu acho fino para assim sustentar toda essa potência, mas como eu não utilizo toda essa potência, está dando para ser utilizado sem problemas. No meio dessa série ou dessa ligação eu tenho esse disjuntor aqui para proteção, ou ligar e desligar o inversor aí para assim efetivar uma carga de equalização. Ele está na polaridade certa devido ser um disjuntor DC e também está no sentido certo. E aqui em paralelo eu tenho um mega mini capacitor que eu montei com 30.000 micro. Ele está ligado aqui no paralelo a 24 volts, que chega aqui na entrada desse inversor. Então essa aí é a minha ligação de alimentação e proteção do inversor. Esse inversor de 3000 ligado a essa tensão de 24 volts, certamente ele requer um fio de 35 milímetros. Se fosse uma tensão maior das baterias ou do banco a 48 volts, dependendo da potência, certamente ele ia trabalhar com mais folga, né? Porque quanto maior a tensão, menor é a corrente, menor é a amperagem. Então esse aí é o inversor da EP. Ele tem um disjuntor de proteção de saída e ele tem outras proteções que não está descrito aqui, né? Que é a subtensão e sobretensão.
Se eu não me engano, a subtensão ele descarrega até 22 volts, mas isso é muito prejudicial para as baterias. E a sobretensão ela se desliga aí com 30, 31 volts. Essa aí é a média, né? Aqui às vezes dá um pico e chega assim desligar esse inversor, ou caso você venha dar uma tensão de equalização a 24 volts, que certamente vai passar dos 30, né? Aí certamente o inversor vai se desligar. Então por isso é bom também ter esse disjuntor aqui. Nessa situação, nessa ligação, está faltando um aparelho aqui, ó, muito importante, o equalizador de bateria. Semana passada eu comprei um aí no site do AliExpress, devo receber no final do mês. Eu também vou fazer um vídeo utilizando a bateria desse jeito. Certamente ela vai apresentar a voltagem indiferente da outra bateria, mesmo carregando a princípio assim igual. Geralmente, pelo que eu vi, o pessoal fala que o lado negativo é que fica com a menor tensão e o lado positivo com a maior tensão. Mas uma coisa que eu reparei aqui, na hora que está mandando carga, isso basicamente inverte. Neste momento, ó, no polo positivo, né, negativo ali, essa bateria está dando 13.27. A outra bateria está dando 13.26. Eu não estou utilizando equalizador. Olha o que eu fiz. Eu liguei um cooler 12 volts nesse polo para assim tentar equilibrar essas tensões diferentes, né? Então, pessoal, muita gente fala para você carregar a bateria que está com menos tensão para assim chegar próximo à outra. Eu faço diferente. Eu pego uma lâmpada com resistência, né, uma lâmpada de carro 12 volts, e ligo nessa bateria que tem maior tensão e tento aproximar assim essa tensão. Mas isso é meio que ilusório, né? Porque carregando, de repente no dia seguinte, né, ao carregar, essa tensão vai sofrer novamente essa avaria, ficar diferente da outra bateria. Então somente com equalizador para assim você manter todos os dias ela equalizada. Então, pessoal, essas baterias é estacionária, ela é da marca Duracell, modelo 12TE180. Eu comprei no site da Brás Power. Eu achei que era de 200 amperes, mas seguindo o seu modelo dá a entender que ela é de 180. E essa classificação ou essa capacidade se dá a C10, C20, C100. Creio eu que isso ilude muita gente, porque esses 200 é que você tem que dividir por 100, que dá para ser utilizado 2 amperes por até 100 horas. Então, essa classificação de C100 basicamente é o consumo em aberto do inversor sem nada ligado. Eu aqui basicamente utilizo a classificação ou a capacidade C10 ou C20. No caso dessa bateria aqui, ó, o C10 pode ser utilizado 16,5 ampere por 10 horas e o C20 pode ser utilizado 9 amperes por 20 horas. Então, mas isso depende muito, de uma forma ou de outra vai ser alterado, porque aqui as baterias estão em série, fazendo assim, elevando a tensão e mantendo a sua amperagem. E isso também vai variar conforme o consumo do inversor ou dos aparelhos que estão interligados e consumindo assim essa tensão. Na minha concepção, para fazer a utilização correta e não danificar a sua bateria, é descarregar ou abaixar a tensão até 12 volts. Nesse caso aqui, 24 volts, né? E você também tem que ter 10% dessa capacidade para assim efetivar o carregamento da mesma. Além disso, tem que obedecer a tensão de flutuação, a tensão de carga e a tensão de equalização. A tensão de equalização eu acho ideal dar essa carga individual, provavelmente à noite, utilizando uma fonte veicular ou não, porque de dia, utilizando o próprio controlador para assim carregar a bateria individual ou não, a temperatura é maior e por isso é prejudicial também para as baterias. A tensão de flutuação que essa bateria suporta fica entre 13,4 a 13,8. A tensão de carga, que geralmente é a que
fica em funcionamento é 14.4 a 14.8. A tensão de equalização pode ser dada a voltagem ou a tensão de 15.2 a 15.8. Só que isso tem que se multiplicar porque, né, são duas baterias em série, mas o ideal mesmo é fazer essa equalização individualmente. Então, pessoal, essa bateria tem o olho mágico. Já está desde cedo, né, mandando carga. Ela tem essa descrição, né? A princípio está absorvendo a carga, mas isso não tem como tirar como base, e também não quer dizer que a bateria vai estar 100% carregada. Vocês têm que sempre se basear pela tensão da bateria, mas neste caso não dá para saber se ela tem corrente, né, ou está carregada, para assim sustentar e suprir o seu sistema. E pelo que eu vi, mesmo quando entra em flutuação ou assim dá-se como carregada, aqui fica mostrando assim, e às vezes o controlador se desliga a 24 volts e para, né, de ter esse consumo da bateria, o olho mágico fica verde. Eu achei isso aqui muito ilusório e não tem como ter como base. Então, pessoal, esse aí é o meu controlador da marca PowerMR, é um controlador MPPT. Como ele está ligado a 24 volts, ele condiz que suporta aqui na entrada 105 volts com uma potência máxima de 1440. Então, pessoal, seguindo a automação, ontem, quando chegou aí cerca de 22.2 volts, o controlador se desligou e hoje já está mandando a tensão e a carga, né, está subindo para assim armar essa saída e ligar todo esse sistema, né, que trabalha automatizado. Mas tem uma coisa aqui, eu posso ignorar essa questão ligando e desligando o mesmo, mas tem uma sequência aqui, né, eu tenho que desligar a tensão do painel para assim fazer um reset e ligar ele novamente, onde ele vai ignorar essa situação e ligar todo esse sistema. E uma coisa que eu vi, se eu desligar e ligar ele rápido, ele acaba resetando. Então tem que desligar, esperar um tempinho e ligar ele novamente. Então desliguei ele, o sistema não está ligado. Vou ligar, ó. Ele armou a plaquinha porque ela está sendo alimentada pelo negativo. Então deixa eu conferir antes se não perdeu a minha configuração. Não. Então vou ligar a tensão dos painéis. Então voltou aqui, ó, a receber a tensão e fazer assim o carregamento da bateria, né? E todo o sistema já foi ligado. Então, pessoal, essa aqui é a tela inicial do controlador. Aqui é a tensão que está vindo dos painéis, a potência. Acima aqui é a tensão que está indo para a bateria e a corrente. Aqui é a função que está sendo executada neste momento e a temperatura do aparelho. Aqui exibe algum código de erro. Aqui é para ser executado a configuração do aparelho. Isso aqui se dá o tempo para ele ficar ligado por 24 horas, desde que não atinja assim a configuração de proteção. Essa aqui é a configuração de flutuação. Essa aqui é a tensão de carga. Aqui ele mostra como se você estivesse, né, utilizando uma bateria, mas o próprio controlador é que multiplica isso aí. E essa função aqui, ó, trabalha com aquele 24 horas, que é essa saída aqui, né? Então chegando a essa tensão, no meu caso é 22 volts, não? Ela vai, né, fazer com que se desligue. E essa D04 é o tipo de bateria, né? Então bateria estacionária, né? Geralmente bateria de chumbo utiliza essa função. Então, pessoal,
Provavelmente, utilizando o seu sistema para carregar e utilizar o inversor em paralelo, provavelmente o seu controlador não irá entrar em flutuação. Ele vai tentar, né, manter a tensão e a amperagem constante, desde que tenha sol suficiente para assim manter esse sistema. Pelo que eu vi, isso aí aparentemente é normal. Nessa situação ou nessa minha ligação, geralmente o consumo é maior que a produção, né? Geralmente a produção aqui, a tensão e a amperagem não supre a utilização do inversor em paralelo. Mas nesse instante aqui, como eu estou consumindo bem pouco, neste ato ele está carregando e sustentando o inversor. Então aqui, ó, 2.35 AC, vou mudar para DC. Olhem o consumo do inversor, 10 amperes. E aqui, ó, no fio que vem do controlador, 29. Então, ele nesse momento está carregando e sustentando o inversor. Mas no visor do controlador ele mostra um pouco a mais, né? Esse visor é meio que mentiroso, mas eu sigo a potência e amperagem do visor com relação às placas que tenho interligado com o mesmo. Então, pessoal, até o presente momento, ó, estou dentro aí do padrão para assim funcionar e ligar esses 6 painéis a esse controlador. E uma coisa que eu pude reparar, ele só libera essa amperagem ou essa potência toda em watts mediante ao consumo do inversor, ou se você tem mais baterias em paralelo para assim efetivar o carregamento da mesma. Mas na hora que carregar suas baterias, desde que não esteja utilizando o inversor ligado em paralelo, ele vai entrar em flutuação sim. Só que nesse período que ele entra em flutuação, basicamente vai haver um desperdício aí da potência em watts que está sendo gerada pelos seus painéis, né? Então agora aqui, ó, eu estou ligando uma resistência de baixa amperagem e a minha geladeira está ligada, está puxando essa amperagem aqui, né, na tensão de 125 volts. E ele, neste momento, os painéis estão nessa tensão, fornecendo essa potência e nessa voltagem e amperagem. Então o meu cálculo dos painéis eu sigo conforme a voltagem, que neste ato é difícil ele subir para 29.2, que no meu caso aí é a tensão de carga para as duas baterias, e ele só sobe essa amperagem mediante ao consumo. Se eu desligar aqui, conforme eu vou desligar, e vai trocar assim para a rede da concessionária e vai manter somente o carregamento das baterias, ele vai abaixar essa amperagem, ó. Ele subiu para a tensão de carga, diminuiu a amperagem e também ele diminui a potência. Então, ó, vou ligar novamente o inversor, ó. Ele subiu a potência, a tensão vai cair um pouco, daí sim ele vai subir a amperagem. Aqui eu já cheguei a dar uns picos de 60 amperes, mas na média dessa tensão e não os 24 volts da bateria. E a potência e o watt superou aí o que condiz que o controlador suporta 1440. Então, pessoal, aumentei um pouco o consumo e não estou conseguindo subir aqui a potência devido à intensidade do sol. Mas como vocês podem estar vendo, ele está mantendo aqui a tensão e a potência do painel
está fixado basicamente a essa voltagem. E olhem aqui a amperagem que está fornecendo. Esse controlador, né, diz que suporta 60 amperes a 24 volts. Se você fizer esse cálculo, vai dar justamente essa amperagem, 1440 dividir por 24. Só que o cálculo que eu faço aqui dos 2000 watts, eu divido por 29,2 e certamente é a mais. Só que aí vem a questão da perda, no meu caso poeira, sereno, neblina, nuvem, sombra, são várias coisas que pode influenciar e fazendo assim ele não chega, né, a atingir a potência total, não. Mas fora isso também depende da inclinação, do ângulo da placa, a intensidade ou a radiação do sol, né, para fazer assim chegar a essa potência toda. Então por isso eu estou utilizando essas 6 placas, esse suposto 2000 watts ligado a esse controlador. Então pessoal, essa potência varia muito, né? Depende da intensidade do sol. Ó, já está chegando a 1400, mas isso aí está dentro do padrão para assim funcionar esse controlador, que suporta 1440, 60 amperes. Eu já cheguei aí a 1600, mas eu não passei de 60 amperes. E no meado do ano, né, agora o inverno, certamente ele não vai chegar a essa potência toda. Por isso eu faço a utilização desses 6 painéis neste momento. Mediante esse consumo, ele está conseguindo manter aí 1400 watts. Isso é o consumo aqui da saída do inversor, né? Agora o consumo em si do inversor com relação ao banco de bateria, ó, está cerca de 42 amperes. E a amperagem que está vindo do controlador, ó, é 40 amperes. Então neste momento ele está conseguindo manter o inversor. Nesse período o controlador ele fica maluco e por isso ele não entra em flutuação, porque o consumo, né, a tensão, a carga ali está constante, e fazendo assim ele não vai entrar em flutuação, vai ficar sempre mandando essa tensão e essa voltagem que ele consegue produzir. Então na teoria está chegando aqui, ó, 2000 watts, mas não é bem assim, né? E o próprio controlador, né, suporta 1440, e o cálculo que é feito é esse aqui, ó, 1440 dividido pela tensão das baterias, que dá 60 amperes. Mas o cálculo que eu faço é esse aqui, né? Eu tenho 2000, eu divido pela tensão de carga, que no meu caso chega a 29,2, ele dá 68 amperes. Mas isso é na teoria. Na prática, nesse meado do ano, inverno, né, ele não chega a produzir essa potência toda e nem essa amperagem. Como vocês podem estar vendo aqui, ó, está mantendo aí a tensão de 27,1 e a amperagem de 52,6. Só que ali no visor, né, aqui no multímetro está marcando 39,72, agora mudou para 40, né, conforme a potência vai subindo dos painéis, também sobe a amperagem, né? Então esse visor é meio mentiroso, mas você tem que tirar como base essa voltagem e essa tensão que está chegando aqui. Então, mediante a essa voltagem e essa tensão, também posso fazer o cálculo que mostra no próprio controlador, né? Que é essa aqui, ó. Ali está marcando 27,1 nesse momento, né? Vezes 52,8. Aqui, ó. Diminuiu. Ó, vai dar quantos watts? 1422. Se eu descer aqui, ó, está bem próximo, né, ao cálculo que eu fiz. Então, creio eu que o cálculo exato tem que ser feito conforme essa base.
mediante a tensão exata que está fornecendo ou alimentando o seu circuito. E agora eu estou pareando aí, ó, chegou ao ponto máximo que o controlador aguenta. Mas se eu for ver a amperagem, ó, não passou de 60 amperes. Então, pessoal, ó, a potência continua subindo, superou o que o controlador suporta. Porém, a amperagem não chegou a esses 60 amperes. Então vamos ver aqui a função que está executando, a temperatura do controlador, que já está um certo tempo em funcionamento. Eu estava utilizando a geladeira e ainda continuo utilizando uma resistência para esquentar água. E é isso aí. Essa é a voltagem que está indo para as baterias. Essa é a amperagem. E essa aqui é a tensão dos painéis. E a potência em watts. Caiu um pouco porque certamente passou uma nuvem. E fazendo assim, né, ele fez esse corte. Mas a potência em watts, ó, está superior ao que o controlador suporta. Aí eu estou me baseando aqui tanto pela potência quanto pela amperagem. Então ó, ele está subindo a tensão da bateria e está diminuindo a amperagem. Tem outra situação que acontece, é que na hora que ele chega aí a tensão de 29.2, às vezes ele abaixa e volta. Com isso ele deixa passar 30, 31 volts. Fazendo assim, o inversor tem a proteção aí de sobretensão, né? Ele se desliga aí com 30, 31 volts. E às vezes acontece isso, o inversor acaba se desligando devido, né, essa fuga assim de tensão, né? Aí o inversor entra em proteção. Então, pessoal, lembrando, eu estou com o inversor ligado neste momento, ó. Olhem a potência, tensão de carga para as baterias, a amperagem, a função. Às vezes essa função fica mudando, variando, né? A temperatura não tem nenhum erro, então está sim dentro dos padrões para funcionar esse controlador. Agora olha o que vai acontecer. Estão reparando a potência? Vou desligar o inversor. Neste momento está carregando somente a bateria. Olha o que aconteceu. Ele reduziu a potência, aumentou a tensão que vai para as baterias e diminuiu também a amperagem. Então agora eu vou ligar novamente o inversor. Olha lá, subiu a amperagem e subiu também a potência. Então ele só libera amperagem, só libera potência mediante a carga de várias baterias em série paralelo ou mediante o consumo do seu inversor. Então eu tento manter a carga aqui nesse inversor cerca de 10 amperes, porque o que ele carrega e o que descarrega, né, para tentar assim equilibrar e manter esse sistema em pleno funcionamento. Então, pessoal, vou fazer uma pequena demonstração dessa minha automação. Aqui eu utilizo os dois sistemas de proteção. A número 1 e a principal é a do controlador, onde eu descarrego basicamente até 24 volts. Essa aqui é a proteção 2, eu só descarrego até 23 volts. Ela só entra em ação quando falta a energia externa da concessionária. E aqui eu também utilizo esse relé temporizador ligado em conjunto com a mesma. Aqui também tem o tempo de 5 minutos para não ficar aquele vai e volta, né, da concessionária. Mas além disso, eu também tenho uma proteção na rede externa, né, de subtensão e sobretensão, para assim não ficar e deixar, né, fazer esse vai e volta na energia externa. Então aqui ele atua e ele ignora a proteção 1, mesmo que ela esteja desligada.
e faz valer e descarregar a bateria até 23 volts, porque abaixo disso cai também a tensão de saída e é muito prejudicial para as baterias. A tensão de saída do inversor também tem uma proteção por esse próprio disjuntor original do próprio aparelho. A energia vai por esse fio de 4 milímetros e chega a essa proteção eletrônica, uma proteção muito essencial e útil para se utilizar nesse sistema off-grid. Ela tem várias funções, então ela mede a tensão, mede a corrente instantânea, ela também mede e marca o quilowatts. Mesmo que o aparelho se desligue, ele continua somando e marcando esse quilowatts. Ela tem a proteção de subtensão e sobretensão, também pode ser limitado pela corrente. Esse aqui suporta até 63 amperes. Esse relé de retardo mantém o inversor ligado por cerca de 2 minutos. Esse aqui eu basicamente só utilizo a função de relé, né? Então ele tem o tempo zerado e ele está em série com o contator, né? Então caso haja alguma avaria aqui na tensão ou extrapole aí a corrente, isso faz desligar o contator e fazendo assim ele passa, né, para a rede externa da concessionária. E um outro sistema que eu tenho aqui nesse cooler auxiliar foi esse projeto que montei utilizando um fotacoplador óptico, né, e mais 3 resistores e um transistor, o que faz ligar esse cooler somente de dia, pois ele pega e confere aqui, né, a tensão que vem do painel. Então ele só liga o cooler de dia e no ato aí do pico do sol ele vai estar em pleno funcionamento. Querendo ou não, esse tipo de ligação, ligando 6 painéis 2000 watts, esse controlador não deve ser indicado. Eu tenho a intenção de comprar outro controlador igual a esse, da mesma marca e modelo, de 60 amperes, e dividir meus painéis, ligar 3 painéis em paralelo a esse controlador e ligar 3 painéis em paralelo ao outro controlador, e cada controlador sustentar ou carregar a bateria individual. Então aqui nessa bateria vai entrar um controlador com os 3 painéis em paralelo, e aqui a essa bateria vai entrar o outro controlador com os 3 painéis em paralelo, e vou manter também a série, né? Só a forma que vai carregar é que vai ficar dividida. Então pessoal, isso aí é uma suposição. Eu estou pretendendo ligar assim devido às ligações da série dos painéis, porque querendo ou não, as condições dos painéis tem que ser iguais, né? Na ligação em série, qualquer coisa, questão de sombra, poeira em uma placa da série, isso pode comprometer, né? E a placa ficando em paralelo tem menos perda, né? Basicamente ela vai ficar e trabalhar individual. Por isso eu tenho a intenção de efetuar essa ligação. Então é isso aí, rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse produto, entre outros relacionados, vou estar deixando aqui abaixo na descrição. Valeu, galera! Um grande abraço!